Olá, bem-vindo ao painel Univale. O ataque à escola Raul Brasil, em Suzano, na região metropolitana da capital paulista, por um adolescente de 17 anos e um jovem de 25 anos, levanta uma questão. Como está o comportamento do jovem aí do século XXI? Aqui no estúdio eu vou conversar com a psicóloga e doutora em psicologia Marina Corbetta, que também é professora do curso de psicologia aqui da Univale. Obrigado pela sua presença aqui, professora. Professora, é uma grande tragédia que precisa ser analisada de diversas formas, né? O comportamento, a vida social desses jovens, né? O que a psicologia pode desmistificar disso, falar sobre isso? Então, agradeço o convite, primeiro, para poder estar aqui. E vale muito ressaltar aí a importância de nós olharmos isso realmente como uma complexidade, né? Então, são vários fatores que culminam nessa condição que nós tivemos aí dos meninos em Suzano e da condição efetiva como o ataque aconteceu, né? Uma das questões que a psicologia sempre colabora aí é que a gente possa olhar realmente tanto fatores relativos à história de vida dessas pessoas, as condições de sociedade em que se vive, as relações que se tem de amizades, as relações inclusive extra contato e interação, né? Quando a gente olha aí os caminhos que as redes e as plataformas sociais nos auxiliam ou dificultam para acessar algumas formas de informação e a cultura de maneira geral que nós temos, né? Então a psicologia ela procura sempre olhar, mesmo que ela foque no indivíduo ou que ela tenha um olhar para uma patologia, digamos assim, uma psicopatologia, ela sempre procura contextualizar em que tipo de sociedade isso se fez e com quais indícios sociais isso realmente pode ser apontado como uma patologia, mesmo que individualmente. Né? A princípio, os jovens envolvidos, eles não tinham nada com bullying, não sofriam de bullying, nada, né? Efetivamente, o que costuma ser eu costumo dizer, né, a gente vai criando narrativas, né, para explicação de um determinado fenômeno que nos assusta, né? E a gente quase sempre, quando nós vemos casos desse acontecer, o mais comum desse tipo de acontecimento são casos relacionados a bullying e efetivamente foi um primeiro pontinho, digamos assim, que se procurou entender, tendo em vista até que os dois rapazes estudaram antes na escola, né? Então foram olhar se havia alguma relação com essa questão do bullying. Mas até onde, né, nos foi divulgado e compartilhado, nós sabemos que esse não foi o caminho. Então não é uma situação de bullying, né? O que a polícia hoje investiga são outros fatos que podem ter motivado esse crime que não o bullying, né? Isso é algo que já foi, parece-me que descartado por aquelas notícias que a gente vem acessando. Mas o bullying, ele também colabora? Ele colabora, né? Por isso que eu digo, quando a gente costuma ver casos desse tipo, não só no Brasil, mas principalmente fora, porque no Brasil nós tivemos poucos, né, nessa condição, o caso em que houve alguma relação aí com a questão de bullying mais recente no Brasil, né, com essa característica, foi o caso de Realengo, que além de ter a questão do bullying, ainda haviam questões que parecem, né, estarem relativas a uma psicopatologia, mas quando a gente vê fora do Brasil, principalmente os Estados Unidos, onde esse é um crime que acontece com maior frequência, de jovens entrarem nas escolas e matarem colegas, professores e por aí vai, ele costuma ter uma relação com bullying, né, com a violência que essa pessoa sofreu, em certa medida, dentro do contexto escolar. E ela volta como que para, entre aspas, né, digamos assim, se vingar daquele contexto e mostrar que pode ser diferente aquela realidade dela. Então, ela volta como uma perspectiva de vingança, digamos assim. Então, sim, a gente tem casos em que há uma relação com o bullying, né, sofrido nesse contexto, mas que em específico esse que foi nos trazido, né, as informações que nós temos de Suzano não estão relacionadas a essa situação. Mas é algo que nós precisamos ter em conta, até porque no Brasil a gente vem também vendo crescer o impacto do bullying, né? A forma como ele vem acontecendo, a maneira como nós lidamos com essa situação hoje na escola, ela também está ganhando mais ênfase, digamos assim, porque a gente sabe dos impactos negativos que ele pode trazer para a pessoa, para a família, para os amigos e, de maneira geral, para o próprio ambiente escolar.
Muitos atribuem também as questões de jogos digitais, né, professora? Até que ponto isso influencia o jovem? Então, a gente não tem pesquisa científica que comprove que você vá ser motivado por um jogo, digamos assim, né? Então, as pesquisas, pelo contrário, elas vão indicar que não existe uma correlação direta entre uma pessoa que joga jogos digitais ou jogos quaisquer que sejam, né, mais violentos, que elas vão obrigatoriamente cometer atos mais violentos. Então, nesse viés, nós não temos dados científicos que comprovem essa relação. Em contrapartida, o que eu costumo, né, olhar ou considerar é que nós também precisamos pensar que esses às vezes são caminhos de habilitar o sujeito a algumas questões. Então, não motiva, mas ajuda muitas vezes não só os jogos, mas a gente vai pensar aí todos os acessos à informação que a pessoa tem hoje, ela habilita a pessoa a lidar com algumas questões. Nós tivemos um caso que não foi na Europa, se não me engano, de um jovem que ele também saiu na rua e atirou nas pessoas, faz algum tempo já, e que ele treinou isso em um jogo digital. Mas foi o treino, é o desenvolvimento de uma habilidade, né? Não é a questão de que isso é que gerou a vontade nessa pessoa em partir para fazer isso na vida real. Na verdade, o caminho foi o contrário, ele tinha o desejo e usou o jogo como uma ferramenta para delimitar melhor essa habilidade. Então, a ideia que nós temos hoje é que não existe nenhum dado que comprove que o jogo te motiva ou que o jogo te influencia a fazer essa atividade, mas nós temos alguns pontos aí que nos mostram que às vezes é um caminho que a pessoa usa para poder ter aí mais instruções, como ela usa os vídeos da internet, e nós também temos casos aí, aprender a fazer uma bomba, por exemplo, né? Então, cuidado às vezes que a gente tem que ter com coisas que nós compartilhamos, com notícias que são dadas, porque o detalhamento às vezes instrui as pessoas, é a informação que ela precisa para se instruir e fazer aí alguns atos que nós consideramos não positivos, né? A família consegue perceber algum sinal, professora? Em algumas situações, sim, né? Esses casos que nós temos em linhas gerais, por exemplo, quando envolve uma questão de bullying ou quando envolve uma questão de mudança para comportamentos violentos, a família é um caminho de reconhecimento, como a escola. E o indício que nós temos realmente é a mudança de comportamento, né? Então, se você vê, é comum ao jovem ter alterações de comportamento. A gente sabe disso, é comum à adolescência, digamos assim, porque é um outro momento de vida, é um outro estágio, né, que a gente chama do desenvolvimento, que implica necessariamente na construção da autonomia, que é a principal mudança, digamos assim, né, da infância para o adolescente, é que ele vai precisar ter realmente uma maior autonomia e muitas vezes nessa autonomia ele acaba entrando mais em conflito com regras, sejam essas regras de casa ou regras na escola, por exemplo, né? Porque ele está realmente procurando uma certa autonomia, ter uma vontade, digamos assim, e fazer as suas escolhas, mas tendo que lidar com as regras que existem daquilo que ele deve fazer, de como ele deve fazer, seja em casa ou seja na escola. Então é comum algumas mudanças que a gente olha nesse sentido. Porém, o que a gente precisa observar principalmente, né, é mudanças de humor. Então, se é uma pessoa, né, ou uma criança, um jovem que vinha feliz, que vinha se realizando na vida com as escolhas que fazia e dali a pouco ele começa a não estar mais bem, não estar feliz, queixas físicas são bem presentes também, né, de dor de cabeça, dor de barriga, são coisas que acabam se tornando presentes e que nos dão indicativos de que alguma coisa pode estar acontecendo, né, e isso pode ser visto. A questão acadêmica, né? Então diminuir muito as notas, né? Também é outro aspecto que na escola é possível de observar, em casa é possível de observar, de que pode estar acontecendo alguma coisa, né? De que os interesses estão mudando e aí que pode ser algo que leve a um caminho, digamos, não saudável também. O fator social, por exemplo, né? De aquisições e tudo mais, né? Baixa renda, a renda familiar, ela influencia também ou não? Porque a gente vê exemplos aí de jovens que a mãe é catadora de material reciclável, mas o menino passou lá em medicina,
Então, esse fator também, ele contribui? Eu particularmente trabalho com a ideia de condições, né? A gente tem N condições. Se eu te dou uma caneta, por exemplo, um canetão para você escrever, eu te dou condições de você escrever. Não que você não possa escrever sem esses instrumentos, mas você tem os dois. Quando você tem esses dois instrumentos, você pode escrever de duas formas diferentes. Escrever de caneta é diferente de escrever de canetão. Então, se eu te dou uma condição, um canetão, muito provavelmente você vai ter dificuldade de escrever numa folha de caderno, com letra pequena, por exemplo. Agora, se eu te dou uma caneta, você tem mais facilidade de escrever num caderno com folha pequena do que escrever num quadro com letras grandes. Então, as condições, elas nos dão possibilidades ao mesmo tempo em que elas nos limitam. Quando a gente pensa condições sociais, elas nos dão possibilidades, ao mesmo tempo que elas nos limitam. Quanto mais condições favoráveis nós temos, digamos assim, maior a chance, por exemplo, de um filho de uma catadora de lixo se tornar um médico, né? Por quê? Porque não é só essa condição de catar lixo da mãe dele. Muito provavelmente ele teve a condição de poder acessar a educação de alguma forma e de se manter na educação de alguma maneira, seja porque é um valor da mãe ou porque foi incentivado financeiramente com uma bolsa. Então a gente precisa sempre olhar esse conjunto de condições que favorecem ou não o sujeito. Por isso que é tão difícil, principalmente na psicologia, a gente trabalhar numa perspectiva que a gente chama de preditiva, né, ou prescritiva, de saber aonde o sujeito vai estar daqui a 10, 15 anos. A gente pode ter indícios, mas a gente não consegue determinar porque todo dia aparecem novas condições aí, né? Então nós temos algumas facilidades em relação a depois do fenômeno acontecido a gente poder ver aonde estavam esses indícios, mas nós temos dificuldade dentro da psicologia de ter um caráter preditivo, de dizer aonde esse sujeito vai chegar no futuro, né? Porque a gente consegue olhar as condições presentes e atuais e aí a partir disso criar outras condições para esse sujeito no momento presente junto com ele, mas a gente não consegue saber que condições ele vai ter para chegar em um determinado caminho no futuro. Porque o ambiente pode influenciar também. Ele tem as suas características aí, né? E aí não só o ambiente social, não só diretamente família ou só escola, mas a gente precisa entender também um âmbito maior que é a cultura em que a gente vive. Tá certo, professora. A gente vai fazer um rápido intervalo. Daqui a pouco eu volto a conversar novamente com a professora Marina Corbetta a respeito do comportamento jovem, dessa situação complicada lá de Suzano, mas também há exemplos positivos que a gente vai falar daqui a pouco. É um instante só. Olá, estamos de volta com o painel Univale. Para você que sintonizou a TV Univale agora, hoje eu converso aqui no estúdio com a doutora em psicologia Marina Corbetta, que é também professora do curso de psicologia da Univale. Estamos conversando aqui sobre o comportamento jovem. Na semana passada, né, um adolescente e um jovem entraram na escola lá, Raul Brasil, em Suzano, e mataram colegas aí, muita gente ferida também, mataram funcionários e professores. E a gente está conversando um pouquinho sobre essa questão do comportamento jovem. Há casos negativos, mas também há casos positivos de jovens engajados aí em lutas, inclusive contra o desarmamento e tudo mais. Professora, o jovem ele consegue reverter, né? Na semana passada eu teve aqui no programa 2 jovens do curso de jornalismo que estão fazendo um documentário lá nos complexos do Alemão e da Maré sobre o coletivo Movimentos, né? Que quer mudar um pouco a vida das pessoas lá, e são jovens engajados nisso, né? A partir de que momento o jovem pode, assim, ter essa condição de se engajar? Na escola? A escola é o primeiro passo, a família? Isso é uma questão interessante e importante. Eu lembro um fenômeno da enchente em 2008 que nós tivemos aqui em Itajaí, por exemplo, e eu lembro que naquele momento eu fui trabalhar de voluntário numa escola e o quão presente foi a participação dos jovens naquele momento, auxiliando as pessoas e se engajando nessa necessidade que nós tínhamos, né? Então, lembrar isso não só fora daqui, mas mesmo aqui, né? A gente precisa reforçar essa condição à medida em que, sim, é possível o jovem se engajar em movimentos, né? E participar, trazendo mudanças
em função daquilo que nós consideramos mais saudável, digamos, né? E isso acontece muito em função dessa necessidade que o jovem tem mesmo, como eu disse, né, antes de uma autonomia, e às vezes a construção dessa autonomia e de se ver capaz de agir no mundo, de transformar o mundo, vem muito da participação em grupos. Em linhas gerais, a gente nunca considera um fenômeno por si só bom ou ruim. A gente sempre precisa olhar como ele está sendo usado, de que maneira ele funciona. Se a gente pensa, por exemplo, os grupos eles são extremamente necessários para o ser humano, porque nós dependemos do grupo para poder pensar um outro conceito, por exemplo, que é de resiliência. Ninguém é resiliente por si só, um fenômeno que está implicado na resiliência os vínculos que nós temos, né? A nossa rede de apoio é primordial para que alguém seja resiliente. Então, o grupo ele pode ser muito potente no sentido de desenvolver habilidades saudáveis no sujeito, como ele pode também ser muito potente no sentido de desenvolver habilidades não tão saudáveis, digamos assim, né? Quando a gente fala do bullying, por exemplo, que também é num grupo que vai acontecer, né? Então, o aspecto de se vincular, se engajar com grupos é primordial para o ser humano. E aí, à medida que a gente proporciona grupos ou espaço para grupos que sejam mais saudáveis, é importante. A escola é um bom caminho, porque em linhas gerais é onde os jovens hoje têm como o principal lugar de interação física com outros jovens, né? Sim. Porque na minha época de jovem, né, há tempos atrás, a gente ainda tinha a rua como esse espaço também de encontro. Brincava-se na rua, se sentava na frente de casa para conversar e hoje não tem mais. Então a escola ela é um importante espaço interativo. Em casa acontece, mas os jovens não costumam encontrar muitos outros jovens dentro da casa deles, né? As famílias estão reduzidas, né? Exatamente. E aí a gente também não tem mais o contato com o primo, com o vizinho, tanto como se tinha antes. Então a escola acaba sendo um importante campo interativo. E aí sim, primordial. Tem uma idade certa? Depende muito de pessoa para pessoa, das condições que ela teve, mas desde muito cedo a gente percebe as crianças já se envolvendo com causas como, por exemplo, as questões ambientais, né? Como as questões do próprio preconceito, de combate ao preconceito, ao racismo, que a gente vê isso acontecendo, sendo fomentado no âmbito escolar, mas a gente tem ali que por volta dos 10, 11 anos eles também já conseguem se mobilizar mais sozinhos, sem a dependência, digamos assim, da figura de um adulto para poder fazer esse encaminhamento. As características são diferentes do jovem lá dos anos 1980, 1990, início dos anos 2000, até aqui, professora? São muito diferentes. Acabou a geração Y? Então, a gente ainda está aqui, porque ainda vivemos, hoje já não somos mais tão jovens, digamos assim, mas são muito diferentes, né? A gente tem aí os estudos que trabalham com grandes populações e mostram que essa geração nova, né, geração chamada de milênios aí, que está hoje na adolescência, digamos, ela é uma geração que ela tem dificuldades em habilidades sociais, né? Ela tem uma capacidade de criação muito maior do que tinham as gerações anteriores, uma facilidade de inovação muito maior do que tinham as gerações anteriores, uma flexibilidade diante de algumas situações, né, da mudança maior, porém uma dificuldade em lidar com frustração, uma dificuldade em lidar com o não imediato, então com o tempo de espera, tudo isso é mais difícil para essas pessoas, porque elas já cresceram num mundo que é diferente do meu mundo, por exemplo, né? Eu brinco que eu escrevia carta e o correio ele era um número menor de pessoas que trabalhavam lá. Então, às vezes levava 30 dias para ir, 30 dias para voltar a carta. Então, para ter uma notícia, você levava 60 dias, né? Hoje em dia, a gente tem aí o WhatsApp, que ele é praticamente instantâneo. E aí, se você visualiza lá os 2 risquinhos azuis e a pessoa não te responde, né? Então, essa lida que nós temos hoje, por exemplo, né, pensando só esse aspecto, a gente andava, as vias, elas não possibilitavam que a gente andasse rápido pela via de carro. Hoje em dia, você esperar 1 minuto e meio num sinal parece uma eternidade. Então, são vários detalhes do nosso cotidiano que fazem com que realmente a geração que nasça hoje e nasceu aí nos últimos 15 anos, digamos assim, ela não tem mais a mesma lida com as relações sociais, com o tempo, com a espera, como nós tivemos em gerações anteriores. Por isso esses exemplos de engajamento
são tão importantes, né? Perfeito, porque eles mostram que dá para usar essa necessidade de imediatismo, por exemplo, que eles têm para causas mais interessantes, né? Então, se querem resultados mais imediatos, dá para engajá-lo em coisas do tipo, vamos cuidar mais do nosso planeta, vamos transformar a nossa comunidade, vamos pensar em outras maneiras de se relacionar a partir do agora. Né? Que é o que eles querem muito, eles querem as coisas já. Óbvio que também nos ajuda a lidar com a frustração. Então, ter esse engajamento dos jovens em programas, né, em ações, em grupos coletivos desse tipo, também ajuda esse jovem a lidar com, ok, nem toda resposta é imediata. Então, como é que a gente lida com o sentimento de fiz algumas coisas e não tive resultado? Então, também dá, por constituir esse grupo de apoio, também dá essa possibilidade para o jovem lidar de outras formas com esse sentimento que para ele, em princípio, é novo e ele não gosta muito de lidar. Atividades fora do âmbito escolar e da família, como, por exemplo, o esporte, a música, ajudam também, professora? Muito, né? A gente tem aí, mesmo os projetos de escola em período integral, eles são projetos que envolvem, incluem trabalhos nessa perspectiva, né? Com o envolvimento do jovem, tanto em ações esportivas ou culturais, as mais diversas aí que nós podemos pensar, desde a música, o teatro, a própria produção audiovisual, por exemplo, existe dentro do Brasil um festival de curtas, né, e que há tempos atrás, aí, deve fazer uns 5 anos, ganhou um curta produzido por adolescentes de uma escola sobre as condições da escola em que eles estavam. Né? Então, é legal perceber que essas atividades também dão para esses jovens possibilidades de visualizar uma participação social diferente no mundo e a importância deles para o mundo também. Hoje, professora, qual é efetivamente, né, o papel da educação, da escola, da família e da sociedade como um todo nessa questão? Eu costumo trabalhar na base da lei, a Lei de Diretriz e Base da Educação. Ela vai dizer para nós, em seus primeiros artigos, que a educação ela é um dever, uma obrigação do Estado, da família e da sociedade. Né? E o Estado ele acaba sendo representado na escola, né? Que é como o Estado oferta a educação. Então, essa parceria, ela precisa existir, né? Quando a gente pensa hoje a educação de uma pessoa, eu incluiria aí, quando a gente pensa a sociedade, também o impacto das mídias, né? A gente tem que pensar, refletir em parceria, organizar ações de educação para o jovem. Então, é muito complicado quando a gente pensa que a educação é só responsabilidade da família ou só responsabilidade da escola, né? A gente precisa ter essa combinação efetiva, escola, família e sociedade, que também precisa pensar numa perspectiva de como nós educamos os nossos jovens, de que oferta nós estamos dando aos nossos jovens, né? Então, esse conjunto, e inclui-se aí, como eu digo, né, as próprias mídias e todas as interrogações que a gente faz hoje de quais são programas acessíveis para quais idades, por exemplo, ele é importante quando a gente pensa em educação do jovem, mas tem que ter parceria, né? Não dá para pensar sozinho. Então, não dá também para a gente sair numa caça às bruxas, eu digo, de quem é a culpa, então. Quem é a culpa, né? Na verdade, a gente precisa entender que tem que ter essa comunicação, essa parceria. Nós não somos inimigos, a escola não é inimiga da família, a família não é inimiga da escola. Nós estamos todos trabalhando em prol da educação dessa pessoa, né? Dessa criança, desse jovem. Tá certo, professora, quero agradecer muito a sua presença aqui, foi muito bacana assim, ter essa conversa aí, porque realmente a gente precisa também esclarecer um pouco e ver as razões e motivos também, né, que levam a todas essas questões também, né? Muito obrigado, professora. Obrigada, eu estou à disposição. Obrigado. O Painel Univale fica por aqui, nós voltamos no próximo programa. Até lá.